Olá, galera, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Então vamos mais uma vez para a nossa aula, não é isso? Queridos, hoje, hoje eu vou falar sobre a fotossíntese, mas eu vou falar da fotossíntese de forma geral e não de forma bioquímica, tudo bem? Que isso eu vou fazer só lá na citologia, tá bacana? Muito bem, então preste atenção. Dentro o que nós precisamos compreender sobre a fotossíntese de forma geral. Então, eu preparei aqui para vocês o materialzinho para que você possa ter essa visão. Então, assim, tem sido cobrado nos vestibulares com muita frequência a influência de 3 fatores que podem limitar a fotossíntese: a concentração de CO2, de gás carbônico, a intensidade luminosa e a temperatura. Tudo bem? São 3 fatores que podem influenciar a fotossíntese. Beleza? Muito bem, de forma direta, tá bom? Muito bem. Então eu vou destacar aqui com vocês, ó. Eu chamei de fatores limitantes da fotossíntese. Bom, dá uma olhadinha aqui no gráfico para você ver, ó, a concentração de CO2. Dá uma olhada. Aqui, ó, taxa da fotossíntese, ou taxa de fotossíntese, beleza? E aqui a concentração de CO2. À medida que vai aumentando a concentração de CO2, a atividade fotossintética aumenta, ó, até chegar no ponto ótimo. Tá vendo aqui o ponto ótimo? A partir daqui, ó, se você aumenta a concentração de CO2, a velocidade não altera. Tudo bem? Então existe um limite, isso é um fator limitante. Se a concentração do CO2 for aumentando mais ainda, aí vai chegar um momento, olha o que acontece aqui, ó. Aumentou demais o nível de CO2, isso pode desencadear o quê? Uma toxidez e a morte da planta. Isso altera o pH da célula, do citoplasma, beleza? Do cloroplasto. Tudo bem? E acarretaria a morte da planta. Beleza pura? Segundo, a intensidade luminosa. Olha lá, intensidade luminosa. Dá uma olhadinha. À medida que aumenta a intensidade luminosa, está aumentando a atividade fotossintética. Olha lá, beleza? Até chegar a um ponto, olha lá, chegou no ponto. Aquele é o ponto limite, chamado de quê? Ponto de saturação luminosa, PSL, ponto de saturação luminosa. Então, aqui é o limite. Se você aumenta a intensidade luminosa, a atividade fotossintética permanece constante, beleza? Se aumentar demais, pode desnaturar, pode degradar, beleza? As proteínas, porque uma vez aumentando a intensidade luminosa, você pode aumentar a temperatura, ok? Muito bem. Então, querendo ou não, a intensidade luminosa está muito interligada com a temperatura. Bacana? Muito bem. Aí, ó, a temperatura já é mais conhecida. À medida que você aumenta a temperatura, a atividade fotossintética aumenta até um ponto ótimo. Esse ponto ótimo aqui, ó, é algo em torno de 35 a 40 graus. Acima disso, aí as enzimas se desnaturam. Aí a atividade fotossintética vai diminuindo até cessar, porque ocorreu uma desnaturação enzimática. Beleza ou não? Tranquilos? Ok, galera. Muito bem, amigos. Bom, agora olha só. Falei dos 3 fatores limitantes. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Existe, né, com muita frequência, a gente tem observado algumas questões de vestibulares comparando fotossíntese e respiração. Então vamos lá, vamos compreender aqui, ó. Quando se fala em fotossíntese, implica em quê?
aumenta o consumo de CO2, porque a planta reage CO2 com água, beleza? Aí ocorre a produção de oxigênio e a de glicose. E isso depende da luz, e isso ocorre nos cloroplastos, aonde estão os pigmentos, beleza? De cor verde, chamado de clorofila, ok? Agora presta atenção, e a respiração? Ó? Ocorre o consumo de oxigênio e de glicose. Ocorre a produção de gás carbônico. Independe da luz, ocorre normalmente durante o dia e a noite, é mais ou menos constante, ok? E ocorre em partes nas mitocôndrias, beleza? Ocorre lá na cadeia respiratória, né? Ocorre lá no estroma e ocorre lá, na matriz mitocondrial e nas cristas mitocondriais, beleza? Muito bem. Aí presta atenção. Olha o tanto que é interessante para você ver a diferença. Se tiver intensidade luminosa de verde, a atividade fotossintetizante vai aumentar até um ponto, aí fica em equilíbrio, ó, intensidade luminosa. Mas a respiração, dá uma olhada, olha o gráfico, ela é constante. Quando aumenta a fotossíntese, a alga ou a planta, ela também respira, está consumindo oxigênio, está queimando glicose. Existe um ponto, tá vendo aqui, ó? Um ponto, eu destaquei aqui, ó, de vermelho. É o ponto de compensação fótica. O que é um ponto de compensação fótica? Esse ponto aqui, a quantidade de glicose e de oxigênio produzido vai ser consumido. E a quantidade de CO2 produzida vai ser consumida. Então, não esqueça, o que é o ponto de compensação fótica? É o ponto em que a taxa de fotossíntese é igual à respiração. Tudo bem? Beleza? Então, vamos dar um passo à frente. Olha lá. Aqui, para você ver, eu peguei um experimento aqui em que eu vou analisar o consumo de CO2 durante a fotossíntese. Tudo bem? Então, eu peguei aqui 3 recipientes e coloquei eles aqui, ó, um próximo da luz, aqui na posição intermediária, e o outro longe da luz. Coloquei ali uma folha que vai fazer fotossíntese. Muito bem, e eu estou usando aqui nesses tubos de ensaio, cada um deles há uma folha e há uma solução de vermelho de cresol. Na verdade, o vermelho de cresol, a cor dele natural é a cor rosa, mas a gente chama de vermelho de cresol, tudo bem? Muito bem, olha lá. Essa cor aí, essa substância, essa solução, ela é indicadora de pH. Ela vai indicar a acidez, tudo bem? O pH, ok? Ó, todos os tubos foram hermeticamente fechados, então não tem a interferência do meio externo, tudo bem? E os 3 serão submetidos à luz, mas nessa distância que você está vendo. Olha bem, ó. O vermelho cresol em meio ácido fica amarelo. Fica amarelo. Em meio alcalino fica arroxeado. Muito bem. Então presta atenção nisso aqui agora. Olha, acompanha comigo. Ó. Liguei a luz. Olha as cores. Olha as cores. Muito bem. Ó, essa aqui na posição intermediária não alterou. Essa próximo da luz, ó, ficou mais alcalino. Por quê? Porque ficou roxo. Olha aquela distante da luz, ó, ficou mais ácida. Porque ficou amarelo. Então veja bem, ó. Por que aqui ficou mais ácida? Por quê? Significa dizer que a respiração aqui está sendo maior do que a fotossíntese. Então, você está produzindo mais gás carbônico. Mais gás carbônico vai produzir mais o ácido carbônico, que vai deixar o pH mais baixo. Ok? Aqui seria o ponto de compensação fótica. Lembra? A taxa de produção é igual ao consumo. Por isso que não alterou. Aqui não. Aqui você está tendo mais fotossíntese. A taxa de fotossíntese é maior do que a respiração.
Então eu estou consumindo mais CO2, ó. Beleza ou não? Aí ao invés do pH diminuir, o pH subiu, ó. Aí ficou mais alcalino, por isso reagiu e ficou arroxeada a solução. Tudo bem, queridos? Entendeu, então, que a luminosidade aumenta a taxa de fotossíntese até um determinado momento? Foi lá naquele segundo gráfico que eu mostrei? Beleza? Muito bem, queridos. Vamos mais. Bom, agora eu separei duas questões. Duas questões para a gente interpretar. Aqui uma da FUVEST, ó. Um fisiologista, trabalhando com uma montagem semelhante à da figura abaixo, posicionou a fonte luminosa a uma distância X do tubo de ensaio, atingindo o ponto de compensação fótica do vegetal. Então, aqui dentro do tubo de ensaio tem o vegetal. Ok? A distância X, aqui está a luminosidade. E aqui está uma placa que vai marcar, certinho? Que vai marcar a concentração aqui de gases. Tudo bem? Beleza. Bom, então presta atenção. Ele disse que essa distância aqui, ó, distância X, olha lá, a figura abaixo posicionou a fonte luminosa a uma distância X do tubo de ensaio, atingindo um ponto de compensação fótica do vegetal. Então lembra, a taxa de produtividade aqui é igual ao consumo. Então, letra A. Como passa a comportar-se o marcador do sistema nessa situação? Bom, se aqui a distância atingir o ponto de compensação fótica, então aqui não vai alterar o marcador, porque a taxa de produção é igual à taxa de consumo. Tudo bem? Então não vai alterar, beleza? Já já a gente vai ver a resposta, hein? Muito bem. Agora, letra B. Letra B. Aproximando-se a fonte luminosa da montagem, opa! Se eu aproximei a fonte luminosa, a taxa de fotossíntese vai aumentar. Então, a taxa de fotossíntese será maior do que a respiração. Lembra disso? Muito bem, ó. Aí eu passo a, olha bem, ó, aproximando-se a fonte luminosa da montagem, que gás passa a ser liberado no interior do tubo? Resposta, oxigênio. A fotossíntese é maior agora do que o consumo. Que processo metabólico é responsável pela produção desse gás? A fotossíntese. Viu aí, então? Tranquilo? Então vamos ver o gabarito da FUVEST. Olha lá, letra A. Olha lá, letra A, desculpa. Como a planta encontra-se no modo de compensação fótica, há um equilíbrio entre o consumo e a produção de gases. A bolha do marcador, nesse caso, fica imóvel, não vai mudar. Tudo bem? Letra B. Qual é o gás que vai aparecer? Resposta, o gás oxigênio passa a ser liberado no interior do tubo. A fotossíntese é o processo metabólico responsável pela produção de O2. Galera, viu que é tranquilo? Beleza? Pura? Vamos ver a próxima questão. Olha lá. Muito bem. Ó. Essa próxima questão, ela exige um pouco mais de atenção. Por quê? Vamos analisar. Ó. Olha lá, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em um aquário de vidro com algas verdes, mantido em ambiente tropical, em local aberto, iluminado apenas pela luz solar, mas fechado com a tampa de vidro a partir do início do teste. Muito bem. Registraram-se a intervalos de 2 horas durante 12 horas as pressões parciais de oxigênio e de CO2, dissolvidos na água. O gráfico abaixo apresenta os resultados. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, início do teste, 0 hora. Aí, ó, início do teste. Aí vem 2 horas depois, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. No total, ó, 12 horas de teste. Tudo bem? Aqui eu tenho, ó, do lado de cá do gráfico, tá vendo? A pressão do oxigênio e do outro lado a pressão do CO2. Tudo bem?
Aqui, ó, o quadradinho aqui, ó, retrata a pressão do oxigênio e a bolinha do CO2. Vamos interpretar o gráfico aqui, depois a gente vai analisar a questão de novo, ó. Muito bem, dá uma analisada aqui, ó. A pressão do CO2, aqui está baixa. A pressão do CO2 vai aumentando, está aumentando a pressão do CO2. Significa que a planta está respirando mais, ó, vai respirando, vai respirando. Tudo bem? Muito bem, ó. Então dá uma olhada. Significa que ela começa, aumenta a respiração, vai aumentando a respiração, vai aumentando a respiração. Por quê? Porque está eliminando mais CO2. Por isso que a pressão do CO2 está o quê? Aumentando. Agora vamos lá para o gráfico da pressão do oxigênio. O nível do oxigênio, está vendo? Está lá em cima. A pressão está lá em cima. À medida que a planta vai respirando, ou a alga, aí o nível de oxigênio vai caindo, ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Está vendo aqui, ó? Muito bem, ó, porque a planta está usando oxigênio e está liberando CO2. Ok? Bom, o teste descrito só poderia ter sido iniciado no seguinte período do dia. Vamos lá, ele iniciou meio-dia. Vamos analisar? Meio-dia tem muito o quê? Tem muito sol, ok? Se tem muito sol, está predominando quem? A fotossíntese, beleza? Então dá uma olhada, está predominando a fotossíntese. Se está predominando a fotossíntese, tem mais oxigênio e tem menos CO2. Ó. Mas dá uma olhada aqui, o CO2 está o quê? Aumentando. E o oxigênio está diminuindo. Então não pode ser meio-dia. Porque meio-dia aqui é 2 horas. Ó. 2 horas a atividade fotossintética está alta. Então não está diminuindo o CO2, está aumentando, não está diminuindo o oxigênio, está aumentando o oxigênio. Então não pode ser meio-dia. Beleza? Meia-noite, vamos ver? Meia-noite. Meia-noite, o nível de oxigênio está lá em cima. Aí está caindo o nível de oxigênio. A planta armazenou, está caindo, está caindo. Está caindo o oxigênio. E o CO2 está o quê? Está aumentando. Significa dizer, queridos, que aqui a planta está só respirando. Não está tendo atividade fotossintética aqui. Ó. Então, provavelmente, o início da reação, o início do teste, deve ter começado aqui meia-noite. Deve ter começado aqui meia-noite. Beleza? Vamos ver o gabarito da UERJ. Olha lá. Repare que há diminuição na pressão do oxigênio e aumento da pressão do CO2. Evento comum no processo de respiração, que é predominante no início. Portanto, o início do teste ocorreu na ausência de luz. Então, ocorreu à noite. Ó. Então, provavelmente aqui, ó, meia-noite. Beleza? Tudo bem, queridos? Amigos, o beijo do Ed para vocês. Bons estudos. E eu finalizei com vocês a fisiologia vegetal. Tá ok? Um abraço. Vamos lá.